Tribunal Federal reconhece desde 2001 a validade das sentenças arbitrais. Nossa reportagem foi ao Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem conferir onde são feitas as sessões. Vamos acompanhar. É nesta sala que se solucionam os conflitos que não precisam ir para o Poder Judiciário para serem resolvidos. A mediação é um conjunto de técnicas para mostrar às partes que é mais vantajoso chegar a um acordo por si próprios. O mediador não decide nunca, ele é um facilitador para que as partes cheguem a um consenso. Já na arbitragem, elas definem um árbitro, que vai então resolver aquele conflito. Estou aqui com Mariana Cuoso, que é secretária-geral deste Centro de Mediação e Arbitragem. Mariana, como são realizadas essas sessões de mediação e arbitragem? O procedimento de arbitragem e de mediação segue o previsto no regulamento do próprio CBMA, né, o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem. E também pode ser adaptado pelas partes, na oportunidade da assinatura do termo, né? O bom da arbitragem e da mediação é que justamente são procedimentos flexíveis, então as partes têm autonomia para decidir como esse procedimento vai acontecer. E nessa sala são realizadas as audiências, né, com os árbitros, e quem preside a audiência, geralmente, na realidade, é o presidente do tribunal arbitral, que é o árbitro, teoricamente, não mais importante, mas ele toma frente do tribunal nas questões, e os advogados das partes comparecem com as partes na audiência, e também são produzidas as provas aqui, oitiva de testemunhas, enfim, qualquer prova que tenha que ser produzida pelas partes. Qual é o perfil das pessoas que procuram o CBMA para resolver seus conflitos? Geralmente são empresas, né, pessoas jurídicas e geralmente de grande porte, né, porque para você submeter um conflito à arbitragem ou à mediação, você precisa inserir uma cláusula compromissória no contrato e geralmente são contratos de alto valor. O senhor falou no bloco anterior sobre a Câmara de Mediação da Secretaria de Saúde. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa experiência, como ela funciona. Na verdade, essa Câmara de Solução de Conflitos da Saúde, ela conta com a participação da Procuradoria-Geral do Estado, Defensoria Pública, Advocacia-Geral da União, Secretaria de Saúde do Estado, Secretaria do Estado do Município. Na verdade, então, é um projeto que tem essa cooperação entre órgãos públicos para lidar com um problema que é um problema bastante sensível para a sociedade e que tem um índice de reprodução muito forte. Então, a partir da sua implementação, por volta de 2012, 2013, houve uma significativa redução de ingressos de novos processos judiciais que envolvem esse direito tão caro à sociedade, que é o direito à saúde, com reuniões prévias que tratam, por exemplo, da questão da internação, a questão de fornecimento de medicamentos. Então, tem sido um projeto e tem sido uma realidade bastante satisfatória, bastante interessante aqui no estado do Rio de Janeiro. O que é interessante é que, na verdade, a gente está falando de articulação de vários entes para parar de enxugar gelo, né, desembargador? Não, é exatamente isso. O Tribunal de Justiça entende que, neste momento, ele é um formulador de política pública para a difusão e absorção pela sociedade de métodos mais adequados para a solução de seus conflitos. Mas, neste momento, enquanto a cultura ainda não está inteiramente absorvida pela sociedade, o Tribunal entende que também é um executor dessa política pública. Então, nós temos desenvolvido ações internas e também externas, desde a capacitação de servidores como mediadores e magistrados aposentados como mediadores, até a promoção de eventos, a criação do próprio núcleo de mediação no PEMEC, um Centro Superior de Estudos em Mediação, atrelado ao NUPEMEC, e assim tentando interferir junto à sociedade na formação e na divulgação dessa nova cultura. Internamente no tribunal nós criamos um núcleo de mediação voltado especificamente para a atuação junto às varas empresariais. Estamos fazendo um convênio, inclusive com a CBMA e outros mediadores, destacando mediadores mais capacitados, com capacitação mais específica, para tratar de temas ligados às varas empresariais. Também estamos criando um núcleo de mediação para atuação junto ao segundo grau de jurisdição, junto às câmaras do consumidor. Então, magistrados aposentados estão sendo convidados a passarem por uma capacitação em mediação
e assim atuar junto às câmaras do consumidor, no segundo grau de jurisdição, tentando justamente resolver aquelas questões mais vocacionadas para um tratamento pela negociação. A ideia com isso é fazer com que, primeiro, haja uma difusão dessa cultura, mas um aspecto mais imediato, não apenas resolver as questões postas, mas, sobretudo, fazer com que os formadores de demandas, e aqui nós estamos falando principalmente das empresas, das concessionárias de serviço público, das operadoras de planos de saúde, das entidades financeiras, possam corrigir as suas rotinas internas, justamente aquelas que são causadoras de demandas de massa, de demandas de repetição, assim fazendo com que essas demandas deixem de existir e deixem, consequentemente, de ingressar no judiciário. E aquele residual, que é próprio de qualquer atividade humana, seja tratado preferencialmente em câmaras privadas de mediação. Uma vez ultrapassado esse filtro, o judiciário ainda oferece um outro, antes do ingresso da ação, com uma nova sessão de mediação, uma abordagem pela mediação, de modo que a gente privilegie esse método em relação ao ajuizamento das ações. Agora, é certo dizer que os juizados especiais também trouxeram um pouco dessa experiência de mediação e conciliação, mas aí, na verdade, com o processo já é posto, né? Muito interessante sua colocação, porque os primeiros juizados especiais, ainda os juizados especiais de pequenas causas, lá em 1984, quando surgiram, já direcionavam para a sociedade, sinalizavam para a sociedade que haveria uma outra forma de resolução de conflitos através da conciliação. Então, conflitos interpessoais, sem grandes laços, sem grandes prolongamentos no tempo, podiam ser resolvidos e deveriam ser resolvidos através da conciliação, através de uma negociação mais imediata, inclusive no aspecto criminal. Os juizados especiais depois evoluíram, passaram então para os juizados especiais cíveis e criminais, e os especializados, os juizados fazendários, os juizados federais, mas o sistema de juizado foi uma vítima do seu próprio sucesso, porque com a abertura do judiciário para a população em geral, a partir da Constituição de 88, a Constituição Cidadã, e, sobretudo, a partir do Código de Defesa do Consumidor, em 1990, as portas do judiciário foram amplamente abertas à sociedade. Mas o trâmite de uma ação judicial é extremamente burocrático e formal para tratar de assuntos com menor grau de complexidade. Então, há um efeito paradoxal. O interessado, a parte, tem uma ação, tem um caso singelo, busca o judiciário para tratar desse caso, que em princípio é singelo, é simples de resolver, sem maior complexidade, mas encontra uma burocracia que não é adequada para tratar daquele caso. E aí o meio passa a ser o problema, o processo passa a ser o problema. Então é preciso descongestionar o sistema judiciário, privilegiando outras formas de resolução de conflito, mais adequadas para a natureza daqueles conflitos, e reservar o judiciário para aquelas questões que não devem ou que não podem ser tratadas em outras instâncias. É um trabalho que tem que partir também de formação, né? Um trabalho de formação de quem serão os mediadores, é um trabalho junto a meios de comunicação para que as pessoas entendam como que elas podem solucionar esses conflitos, porque a referência é sempre o Tribunal de Justiça. Isso. Não, é outro ponto bastante interessante. Inclusive, a gente assiste no Congresso Nacional um projeto de lei que visa, vamos dizer, trazer acréscimos à Lei 9.307 de 96. E um desses acréscimos diz exatamente o estímulo ao MEC, ao Ministério da Educação e Cultura, em, vamos dizer, em solicitar das universidades que acrescentem esse tema arbitragem e também no projeto de mediação, que também acrescentem a mediação no fluxograma, na estrutura do curso universitário, permitindo que os estudantes tenham acesso a esses métodos alternativos. A gente vai continuar falando desse tema no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.